Você sabe para que serve a linha da esquerda na Umbanda? Exu, Pombogira e Exu Mirim? Não? Então fica até o final do vídeo que hoje eu vou explicar para você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e, bom, para quem está acompanhando o quadro Raízes da Umbanda, eu fiz alguns vídeos, né, explicando sobre as ancestralidades, sobre as linhas da Umbanda. E eu até então não tinha gravado nenhum vídeo sobre Exu Pombogira, porque no contexto histórico ele não trouxe muito, ele não abriu muito espaço para falar sobre esse assunto, né? Só que eu também não achei justo deixar de falar do Exu e Pombogira, que é a linha que o pessoal mais tem dúvida. Então, por isso eu separei esse vídeo, eu estou gravando ele à parte, é um complemento da série, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre Exu e Pombogira e Exu Mirim e entender como que funciona. Eu já gravei um vídeo, né, no Carol Responde, explicando que Exu não é do diabo, que Exu não faz maldade, mas como eu tô fazendo essa linha do tempo, eu achei importante trazer esse vídeo até mais completo do que o outro, para que vocês possam entender melhor sobre essa linha e desmistificar essa visão errada de que Exu é do diabo e que Pombogira é prostituta. Então vamos lá. A linha da esquerda é uma linha que ela traz muita energia da terra. Ela traz muita força da terra, na verdade. É uma linha que ela tem assim algo muito próximo da gente, muito próximo de nós seres vivos, porque é uma linha que é como se fosse o primeiro grau de evolução. Então, eles acabam tendo mais intensidade nos comportamentos, eles são mais parecidos com seres humanos, têm mais vícios, mas não entenda isso como uma linha desevoluída, não, é uma linha muito mais evoluída do que nós encarnados. Eles só estão passando por um processo de evolução deles, mas isso não significa que eles não são evoluídos. Eles são tão evoluídos que eles têm uma intensa conexão com o mundo espiritual, eles trabalham muito com a transformação dentro de nós, eles trabalham com a intensidade dos nossos sentimentos. Então, é uma linha muito importante e que por muitas vezes é incompreendida. Eu não sei se vocês já observaram, mas normalmente, pelo menos a maioria das giras que eu já fui, sempre tocam para Exu, mesmo que não tenha Exu no dia. Sempre tocam Exu, Exu tranca ruas, me abre o terreiro e me fecha a rua. E aí no final da gira a mesma coisa, Exu, Exu tranca ruas, me fecha o terreiro e me abre a rua. Por quê? Porque Exu, Pombogira, Exu Mirim, eles são os primeiros que entram e os últimos que saem. Eles são os guardiões. São guardiões da porteira, são guardiões do terreiro, são guardiões da nossa casa. Os Exus e Pombogiras e Exumirins, eles são aqueles que andam na nossa frente. São eles que vão abrindo nossos caminhos. Então, por mais que eles trabalhem nessa linha mais densa, mas a importância deles é muito grande. Se eles não fossem importantes, não teria sido criada essa linha. Teria continuado apenas com Caboclo, Preto Velho e Herê. Então, se existe a linha, é porque tem uma importância para que ela complemente, né, os trabalhos na Umbanda. Por muitos e muitos anos, foram vistos os Exus e Pombogiras como se eles fossem a representação do mal. Então, por muitas vezes interpretavam Exu como arruaceiros, como bandidos, como assassinos, rebeldes, Pombogiras como prostitutas, assassinas, enfim. E não são todos os Exus, todas as Pombogiras, todos os Mirins que fizeram coisas erradas nas vidas passadas. Claro que eles podem ter escolhido trabalhar na linha de Exu, Pombogira e Exu Mirim para aliviar algum karma que eles tenham, mas não é necessariamente por eles terem
feito alguma coisa errada na vida passada. Existe sim alguns Exus ou Pombogiras ou Mirins que eram Eguns e que daí evoluíram e se converteram, digamos assim, mas nem todos. Então, quebrem essa ideia de que Exu, Pombogira e Exu Mirim foram pessoas erradas, pessoas ruins nas vidas passadas. Eu até ouvi uma vez um caso, eu não me lembro quem, eu não me lembro se foi algum Exu do terreiro que eu frequento ou se for de algum outro terreiro, eu não me lembro. Mas que ele falou que ele era um padre na vida passada, numa das vidas passadas. Então, para você ver que não existe um padrão. Ai, Exu só se foi bandido. Se não foi bandido, daí é preto velho. Não. São linhas de evolução. Então, não necessariamente ele vai ter cometido algum erro, algum crime antes de ser evoluído, digamos assim. Como eles trabalham com essa linha mais densa, então eles trazem muito o equilíbrio energético. Por quê? Porque a energia, a nossa energia, às vezes ela fica muito desequilibrada. Às vezes a gente precisa de alguém para transmutar essa energia, para fazer fluir. Então, eles trabalham muito com o equilíbrio energético. Afinal de contas, a gente sempre fala, né, que existe o bem e o mal, a luz e a sombra. Então, a gente precisa de trabalhadores que estejam na sombra, infiltrado, para poder nos ajudar a nos equilibrar. Porque nós não ficamos 100% na luz o tempo todo, né? A gente tem um desequilíbrio emocional constante, principalmente médiums esponja. Então, a função deles é uma função primordial. Sem contar que eles trabalham com proteção, né? São guardiões muito protetores. Eles dizem que eles andam na nossa frente, eles andam abrindo caminho, são eles que ficam guardando a porteira, guardando a nossa casa, guardando o terreiro. Então, eles são os nossos protetores, são eles que são como se fossem policiais do mundo espiritual, eles que chegam metendo a porrada no Zegum. É claro que nem sempre vão direto na porrada, muitas das vezes eles tentam conversar porque são seres de luz, mas quando não tem que fazer, né? E eles nos ajudam muito com a evolução espiritual. É claro que cada guardião tem a sua função, né? Porque apesar da linha da esquerda, por exemplo, Exu, né, ser guardião, mas dependendo do orixá dele, também define muito qual é a função dele. Então, mas isso daí a gente vê mais pra frente, tá? Acho que eu tô avançando muito com vocês. Quem são os Exus na Umbanda? Os Exus, eles são os guardiões do caminho. Eles são os guardiões da comunicação e da verdade. Eles trabalham na linha da justiça. O Exu, ele vai te trazer mais autoconhecimento. Apesar dele ser um dos mais mal interpretados, né? O pessoal chamar, principalmente a religião evangélica, chamar Exu de diabo, de demônio, mas o papel dele é completamente o contrário. Eles vêm com uma força muito grande para transformar a vida das pessoas. Às vezes com um jeitinho de falar diferente, eles tocam o coração. E tem tipos de Exu. Tem Exu que é mais bruto, né? Que é normal, que ele vai falar mais palavrão, vai ser mais grosseiro, vai ter mais vícios, né, como a bebida e o álcool. Apesar dos vícios não serem exatamente vícios, são fundamentos do trabalho deles. E tem também Exus que são mais gentis, mais parecendo um lorde. O pessoal sempre acha que Exu tem que ser bem bravo e agressivo. Não, tem Exu super gentil. Por quê? Porque depende de qual é a função do trabalho deles. Tem muito Exu que precisa entrar no seu coração para ter uma conversa mais profunda, sabe? Então, tem Exu que ele vai chegar para você de um jeito mais calmo, mais tranquilo.
E se prepare, porque as conversas de Exu, elas são conversas difíceis mesmo, porque é para trabalhar o teu autoconhecimento, a tua evolução. Então, eles vão falar a verdade para você, mesmo que doa. E o papel do Exu no terreiro é o que eu falei, é proteger o terreiro. Ele é o guardião espiritual do terreiro. Ele impede a entrada de espíritos mal intencionados, porque durante a gira vai muito espírito pedindo ajuda, mas aqueles espíritos que estão lá só para fazer a ruaça, os Exus impedem a entrada. Eles desfazem demandas, eles desfazem feitiçarias, eles protegem o espaço, eles reenergizam o espaço. Essa é a linha que vai, sem medo, trabalhar com a sombra para nos proteger. Então, é uma linha que ela não trabalha para nos ferir. É uma linha que está lá justamente para o combate. Eu sempre falo que Exu é como se fosse um policial, porque é aquela linha de frente que está lá para porradaria se precisar. É claro que eles sempre tentam do jeitinho mais fácil, que é conversando, né? Mas tudo vai de acordo com a necessidade. É muito normal o Exu fazer brincadeiras, provocações, falar algumas gírias. Por quê? Porque é a primeira linha de evolução dos nossos guardiões. Então, eles ainda estão perdendo alguns costumes e manias da época em que eles eram encarnados. Tudo bem que eles gostam de beber, eles gostam de fumar, mas são fundamentos, tá? E por mais que eles sejam a primeira linha de evolução, não significa que eles são menos evoluídos. Bem pelo contrário, eles são muito evoluídos, mas cada evolução tem uma função. Cada evolução tem algo a ensinar para nós e para os guias. Materiais que eu estava falando para vocês, né, de cigarro, bebida, charuto, eles são utilizados principalmente para limpeza energética e quebra de demanda. Então, por isso que eu falei que tem fundamento. A gente vê eles bebendo e fumando e fala assim, é vício. Não, é fundamento. Sim, eles podem até sentir o prazer de fazer isso, mas isso não significa que eles não sejam evoluídos o suficiente para saber que eles não devem. Afinal de contas, está sendo, tipo assim, se o Exu tomar 1 litro de cachaça, por exemplo, ele pode até levar a sensação do álcool, mas o álcool está no corpo do médium. Foi bebida a bebida. Então, eles têm essa noção, né? Eles têm esse senso, né? É muito normal você ver Exu de capa, cartola, bengala, roupa preta, roupa vermelha, porque representam um símbolo do trabalho deles, representam a proteção, a sabedoria, o poder espiritual. Só que, assim, essa parte de roupagem, eu digo que não é obrigatório, é uma opção. Por quê? Porque a entidade, por mais que ela peça, ela pode fazer o trabalho dela sem. Eu já vi Exu trabalhando de branco, eu já vi Exu trabalhando sem cartola, sem nada. Então, às vezes, conforme as condições financeiras do médium, o Exu vai ter a roupa ou não. Não é tão necessário. As ferramentas que eles costumam utilizar é aqueles tridentes, punhais, né? Que o pessoal vê e fica meio assim, meu Deus, o que é isso? São ferramentas de trabalho, mas são para trabalhos mais complexos. Você não vai ver um punhal ou um tridente sendo utilizado em qualquer trabalho. Principalmente em trabalho onde é só um atendimento. Os locais onde você pode cultuar Exu, que você pode fazer entrega para eles, é mais encruzilhadas, cemitérios, praças. E daí, para Exu, você pode entregar uma vela preta ou vela preta e vermelha, você pode fazer a entrega de padê, pode entregar cachaça, pode entregar um cigarro ou um charuto aceso. O importante é você estar sempre em conexão com ele. Como eu disse no Carol Responde, eu vou repetir para deixar isso bem claro. O trabalho dos Exus na Umbanda, que são Exus de leis,
são trabalhos para proteção. Eles não vão fazer o mal. Então, o que eles vão fazer? A magia deles vai ser para realizar firmezas, para fazer propósitos nobres, como cortar feitiçarias, ou fazer algum trabalho contra injustiça, ou abrir um caminho que foi fechado por você ou por causa de alguma demanda que você recebeu, para equilibrar a sua energia. Mas ele nunca vai trabalhar assim, por exemplo, para realizar uma vingança, ou que nem uma amarração, uma morte. Isso não é trabalho de Exu. Isso é trabalho de Quiumba ou de Exu sem lei. Não é autorizado pela Umbanda. A gente tem as pombogiras, que são a versão feminina dos Exus. São representações de mulheres que têm uma força, uma liberdade, uma sensualidade, uma independência. Normalmente, as pombogiras, elas são pombogiras porque a essência delas já são dessa forma. Então é muito normal você ver uma pombogira sendo uma mulher assim mais empoderada, mais desbocada, mais sensual, porque é a energia que elas trabalham muito com os nossos problemas emocionais, com as questões amorosas, com a nossa autoestima, com o nosso autoconhecimento. Eles também trabalham, elas podem também fazer trabalhos de feitiçaria, né? Mas aí tudo depende do que precisa. Os trabalhos com amor, por exemplo, são para fortalecer o que já existe. Por exemplo, a pombogira, ela vai fazer um adoçamento para fortalecer o casamento que existe amor, mas que tá meio que se apagando aquele fogo, ou ela vai te deixar mais doce para que atraia mais gente para você, mais pessoas ao seu redor. Então, o trabalho dela sempre vai ser utilizar a tua energia para atrair. Ela não vai fazer amarração, ela não vai fazer nada que interfira no livre-arbítrio. Na verdade, nenhuma entidade vai interferir no livre-arbítrio de qualquer pessoa. Entidades da Umbanda são entidades de luz. Então, deixa isso bem claro. As pombogiras são muito, muito boas para fazer atendimento de autoajuda, de fortalecer os sentimentos, de problemas afetivos, problemas emocionais. As pombogiras, elas conseguem compreender melhor os sentimentos das mulheres. Elas também atendem muito bem os homens, mas elas entendem por que as mulheres às vezes são tão bestas, sabe? E elas trabalham muito com o desbloqueio do nosso coração, porque às vezes a gente acaba se bloqueando, então é o adoçamento, né? Elas nos encorajam a ser mais verdadeiras, ser mais forte, a enfrentar nossos medos, a ser mulheres mais poderosas, né? Não. Elas trabalham removendo energias negativas do nosso campo astral. Elas são mulheres que buscam trabalhar sempre com um equilíbrio emocional. A cor da pombogira varia muito. O padrão é preto e vermelho, mas tem pombogira que usa vermelho dourado, tem pombogira que usa azul com preto, roxo com preto, dourado com preto. Então, tudo depende da tua pombogira. Mas, como eu disse, ela pode vir de branco também. Tem muita pombogira que trabalha de branco. Eu não sou muito a favor da gente gastar dinheiro com muita coisa. E aí a gente entra na linha dos mirins, né? Dos Exus ou pombogiras mirins. Eles são os guardiões da infância, mas eles trabalham nessa energia pesada. Eles trazem alegria e sabedoria, só que de um jeito mais sapeca, de um jeito mais bagunceiro. Eles poderiam ser herês se eles não fossem tão terríveis. Eles são a versão de herê mais terrível, sabe? E eles representam essa energia infantil, mas nem sempre um mirim realmente é uma criança. Existem mirins que não são crianças, que só vêm na linha de mirim, mas que são jovens, adolescentes, adultos. Então, não se prendam a isso, porque Exu Mirim nem sempre vai ser criança, por mais que ele trabalhe com essa energia mais infantil. Às vezes, a entidade vem trabalhar como Exu Mirim para aprender um karma,
porque o Exu Mirim, ele não é abaixo de Exu e Pombogira, só que ele tem que trabalhar essa energia mais infantil, então às vezes é um karma que ele precisa passar. Normalmente eles vêm com brincadeiras, umas brincadeiras meio perigosas, meio terríveis. Eles vêm com aquele jeitinho meio assustador, que você olha e fala, que bicho terrível. Mas eles têm muita coisa a ensinar, eles têm muita sabedoria, eles são muito inteligentes, sabe? E eles são muito protetor e curador. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque o que Exu Mirim faz é muito difícil alguém desfazer. Dizem que o que Exu Mirim faz, ninguém desfaz. Então, tem que tomar cuidado com o que você pede para Exu Mirim. E eles não têm muito, assim, esse senso do que é certo e o que é errado, por causa dessa versão infantil. Então, você tem que tomar cuidado, porque eu já... Vocês têm que tomar cuidado com o que vocês pedem para Exu Mirim, porque eles não têm muita noção do que... Não é que eles não tenham noção do que é certo e errado, mas para eles, digamos assim, se você pede alguma coisa para eles, eles fazem, só que volta para você, entendeu? Então, a Mariazinha já pregou algumas peças em mim, porque eu pedi, por exemplo, justiça e a justiça voltou para mim, porque não era só a outra pessoa que estava errada. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês pedem para Exu Mirim. A gente deles, eles são muito protetor e carinhoso, mas eles têm esse jeitinho de criança tentada. Qual que é a função real do Exu Mirim? A função real deles é proteção, proteger a família, proteger as crianças, proteger os adultos, trazer conselhos, fazer trabalhos, curar, ajudar no bem-estar das pessoas, atuar na cura de enfermidades, de ferimentos, de questões emocionais. Eles são muito bons em trabalhar com questões emocionais. Eles são muito bons em desenrolar situações que estão muito enroladas. Como eu disse, o que eles fazem, ninguém faz. Eles têm muita facilidade em entrar em lugares que ninguém consegue. E às vezes é só um Exu Mirim para poder resolver o problema. Eles desfazem magia também, eles fazem magia, eles trabalham com leveza e astúcia, eles fazem muita, digamos, pegadinha para te ensinar algumas reflexões, ensinar algumas coisas sobre a vida, alguns comportamentos, algumas atitudes que a gente tem que mudar na nossa vida. Falo isso por experiência própria. Eles também conseguem trabalhar na linha amorosa, eles não têm, assim, tanta malícia, mas eles conseguem ajudar na linha amorosa. Só que eles vão ter uma visão, como a linha de trabalho deles é Mirim, então eles vão ter uma visão mais infantil sobre relacionamentos amorosos. E, assim, oferendas para eles, doces, Coca-Cola com cachaça. Eu já vi que nem a minha Exu Mirim, ela trabalha com um caldeirãozinho para fazer defumação. Usam muitas ervas, casca de laranja, casca de alho, cipreste. Então, é uma linha de trabalho que ela é uma linha bem versátil. É uma linha de trabalho muito gostosa. Eu assim, de todos, né, de Exu, Pombogira e Exu Mirim, o meu favorito é Exu Mirim. E para concluir esse vídeo, eu quero deixar bem claro, quero que vocês reflitam muito que essa linha da Umbanda, essa linha que é tão temida, a tal linha da esquerda, é uma linha que trabalha muito com a justiça, é uma linha que trabalha com o amor, é uma linha que trabalha com a verdade. Então, se você ouvir alguém falando que Exu e Pombogira é do mal, saibam que essas pessoas não sabem o que estão falando, porque é uma linha que trabalha com a força da luz, da proteção, do amor, e muitas das vezes
essa linha, ela está atuando com você em outras religiões, só não te conta que é da linha de Exu e Pombogira por conta do preconceito, mas é uma linha que trabalha em muitas religiões, que ajuda muitas pessoas, porque é uma linha que tem muito conhecimento, tem muita firmeza, eles conseguem entrar em lugares mais profundos. Então a gente tem que dar mais valor a essa linha. Quem conhece a linha da esquerda de verdade sabe que encontra grandes mestres. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se ficou alguma dúvida, se tinha alguma coisa que vocês acreditavam antes sobre essa linha, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.